Paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus seja louvado. Vamos para mais uma mensagem de Deus. Vamos falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo? É um tema muito preciso para o momento que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos agora passando é um momento muito importante para o batismo com o Espírito Santo. E se você não é batizado com o Espírito Santo, você pode ser batizado ao ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre este assunto que é de extrema importância, principalmente para o tempo que nós estamos agora passando. Antes de entrarmos no assunto, no batismo com o Espírito Santo, diretamente, eu quero dedicar um tempo sobre algumas dúvidas que existem sobre esse importante tema. Amém? Louvado seja Deus. O Espírito Santo é a única pessoa da divindade que nós não podemos falar mal. Isso, claro, pelas Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 12, versículo 30 ao 32. Olha como está escrito: todo aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então nós temos aqui um pecado grave que não pode ser cometido contra o Espírito Santo, porque havendo pecado contra o Espírito Santo, não há perdão. Esse pecado chama-se blasfêmia contra ele. O que vem a ser blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando você atribui uma obra do Espírito Santo ao diabo, ou vice-versa, uma obra do diabo dizendo que é o Espírito Santo. Jesus Cristo expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo, e eles diziam que Jesus Cristo expulsava demônio pelo espírito de Beelzebu, que é o diabo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Uma pequena explicação sobre o assunto. Então é muito importante que falemos bem do Espírito Santo, viu? E não mal. O assunto sobre o Espírito Santo fecha a boca do extremo, mas traz ao insensível a necessidade. Você entendeu isso que eu disse para você? O assunto sobre o Espírito Santo fecha a boca do extremo, mas traz ao insensível a necessidade. O que significa isso? Presta atenção. Ir além é errado, mas desprezar é muito mais. O que é ser extremo e ir além? Se não for batizado no Espírito Santo, não é salvo. Isso é ser extremo, é ir além. E o que é ser insensível? Desprezar, confessar que não precisa, dizer que não depende. Isso é ser insensível. Outro ponto importante: às vezes, evangelizando, encontramos pessoas com dúvida dizendo: no momento do batismo em água, eu fui batizado no Espírito Santo. Em outros casos, você pergunta para a pessoa: você é batizado no Espírito Santo?
por ela ser batizada nas águas, ela responde que sim. Então você pergunta: você fala em línguas estranhas? Ela responde não. Tirando dúvida, o batismo nas águas não é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um poder que vem do alto. O batismo no Espírito Santo é uma experiência pessoal, direta com Jesus Cristo. Nas águas é o homem quem batiza. No Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo quem batiza. Perceba que o batismo nas águas não é o batismo no Espírito Santo. João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Você está conseguindo compreender esse assunto de maneira clara? Outro ponto importante: quem é batizado no Espírito Santo é mais espiritual do que os outros? Deveria, mas não é. Falar em línguas estranhas é sinal de santidade? Não. João, ou melhor, já confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sou batizado nas águas, mas ainda não sou batizado no Espírito Santo. Por quê? Existem casos que é porque a pessoa não tem entendimento. Existem casos que é porque a liderança da igreja não dá devida importância. Este assunto é um assunto tão especial que a pessoa deveria vir para a igreja com esta intenção: receber o batismo do Espírito Santo. Mas a igreja precisa estar vivendo esse avivamento, para as pessoas virem com esta intenção. Outro ponto importante: alguns irmãos da atualidade estão se embaraçando no falar em línguas. Só consegue ver alguém cheio do Espírito Santo se ouvir a pessoa falar em línguas. Então eu pergunto: qual homem de Deus antes de Cristo que foi batizado no Espírito Santo? Nenhum. Todos foram cheios do Espírito Santo e até manifestaram dons. Só não falaram em outras línguas. Pensa em uma pessoa que só fala em línguas estranhas. Quem esta pessoa está edificando? Só ela. A pessoa batizada no Espírito Santo tem dom? Às vezes não. Às vezes sim. Como se explica isso? Existem pessoas que no momento que recebem o batismo no Espírito Santo, recebem também dons do Espírito Santo. Mas existem pessoas que só recebem o batismo no Espírito Santo. Esta pessoa precisa buscar o dom do Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado. Se você tem dúvida a respeito deste assunto, ouça essa palavra nesta hora, sobre o batismo no Espírito Santo. Engrandecido é o nome do Senhor. O momento agora que nós estamos vivendo é um momento muito sério. Há uma necessidade muito grande nesta hora de recebermos o batismo com o Espírito Santo. É claro que em todo tempo há necessidade extrema do batismo com o Espírito Santo, mas agora muito mais. Então você que está me ouvindo, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, procura receber o batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, dá atenção a essa mensagem e procura receber, procura buscar até receber. A experiência pentecostal
do batismo com o Espírito Santo, o falar em outras línguas, o ser cheio do Espírito Santo para esta última hora da Igreja de Jesus Cristo na terra. Amém? Deus seja louvado para todos sempre.